Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do SDR Eletrônica. Continuação em variáveis globais. Já falamos sobre variáveis globais. Já falamos sobre esse programa aqui. Isso aqui é um programa, tá? Linguagem C, simples, né? Um programinha simples para dar valor, né, para as letras, né? Que o A minúsculo é igual a 1, o B minúsculo é igual a 2 e o C minúsculo é igual a 3. Então, para quem está chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem ainda não se inscreveu no canal, clica em inscrever-se, ativa o sininho para não perder as notificações. Agradecimento a todos os inscritos, agradecimento pessoal do LivePix, do Apoia-se, agradecimento ao YouTube. E vamos continuar aí, né? E agradecer o pessoal também que estão fazendo perguntas dos vídeos aí do meu canal. Beleza, pessoal? Então, continuando aí em relação ao vídeo anterior, quando este programa é compilado e executado, as funções variáveis globais e mais exibem os valores das variáveis globais, observe que as variáveis globais são declaradas fora de todas as funções, declarando variáveis globais deste modo. Todas as funções do programa podem usar e alterar os valores das variáveis globais, simplesmente referenciando, não é referenciando, não, é referenciando o nome dela. Nome difícil, hein? Embora as variáveis globais possam parecer convenientes, o uso incorreto delas podem causar erros que são difíceis de depurar. Se o programa usa variáveis globais, algumas vezes o nome de uma variável global é o mesmo que aquele de uma variável local que seu programa declara dentro de uma função. Por isso, é preciso estar atento com o uso de variáveis globais e sua nomeação, para não dar erro, né? Quando nomes de variáveis globais e locais estiverem em conflito, a linguagem C++ usará sempre a variável local, chamada por valor, tá? Então, temos chamada por valor também. Os programas passam informações para funções usando parâmetros. Quando um parâmetro é passado de uma função, a linguagem C++ usa uma técnica conhecida como chamada por valor para fornecer à função uma cópia dos valores dos parâmetros. Usando a chamada por valor, quaisquer modificações que a função fizer nos parâmetros existem apenas dentro da própria função. Quando a função termina, o valor das variáveis que a função chamadora passou para a função não é modificada dentro da função chamadora. Por exemplo, o programa a seguir passa 3 parâmetros, as variáveis a, b, c e e, né, a, b e c, para a função exibe e altera, né? A função, por sua vez, exibirá os valores, somará 100 aos valores e depois exibirá o resultado. Então, ele vai adicionar 100 aos valores. Quando a função terminar, o programa exibirá os valores das variáveis, como a linguagem, né? A linguagem C. Usa a chamada por valor. A função não altera os valores das variáveis dentro do chamador, como mostra a seguir. Então, ele não altera o valor, ele só soma. Então, continuando aqui na programação, sempre hashtag include, que eu vou incluir o quê? E o string, dentro dessa chave aqui, ó. Tá? Usem namespace std, sempre. Void exibe e altera, abre parênteses, int primeiro, int segundo, int terceiro, int. Abra uma chave, quote, né? Valores originais da função, 2 pontos. Primeiro, segundo e terceiro. Posso por quarto, quinto, sexto. Daí tem que aumentar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro,
né, é igual ao primeiro, segundo, terceiro mais 100. Então, o primeiro vai adicionar 100, o segundo mais 100 e o terceiro mais 100. Coute valores originais da função. Primeiro, segundo, terceiro, n. Porque tem n aqui? Porque tem n aqui também, entre aspas. Ponto, vírgula. Fecha a chave. Certo? Isso aqui lembra o void setup do Arduino, né? Aí tem o int, que seria o void loop, né? Aí nós temos o int, que é da instrução main, que está aqui em cima, né? E o void, ó, que seria o void loop. Abra uma chave, coloca a instrução que A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a 3. Tem que dar espaço, tá, gente? Por isso que tá longe assim, ó. É int espaço A espaço igual espaço 1, vírgula. Para o B e para o C também, ó. Aí no 3 aqui, como terminou no 3, que vai ter o terceiro aqui, eu coloco ponto vírgula. Aí eu coloco aqui, ó, exibe, underline, e, underline, altera, abro parênteses, A, vírgula, dou um espaço, B, vírgula, dou um espaço, C, fecha parênteses, ponto e vírgula. Não precisa pôr vírgula aqui, porque parou no C. Count, né, valores finais em main. A, B e C, do jeitinho que está aqui, entre aspas. Barra N, ponto, vírgula, para finalizar a linha do comando. System, abro parênteses, abro aspas, pause em maiúsculo, fecha chave, né? Null, fecha parênteses, fecha aspa, ponto, vírgula. E fechei a chave aqui. Aqui já criou um programa. Como pode ser visto, as alterações que a função faz nas variáveis somente são visíveis dentro da própria função. Quando a função termina, as variáveis dentro de main estão inalteradas. Certo? Não pode alterar. Chamada por referência. Usando a chamada por valor, as funções não podem modificar o valor de uma variável passada para uma função. No entanto, na maioria dos programas, a função, né, ou as funções modificarão as variáveis de um modo ou de outro. Por exemplo, uma função que lê informações de um arquivo precisa colocar as funções em uma matriz de string de caracteres. Da mesma forma, uma função tal como strup precisa, né, converter as letras em uma string de caractere para maiúsculas, né, se a letra tiver minúscula, né? Quando as funções alteram o valor de um parâmetro, os programas precisam passar o parâmetro para a função usando chamada por referência. A diferença entre chamada por valor e chamada por referência é que, usando a chamada por valor, as funções recebem uma cópia do valor de um parâmetro. Por outro lado, a chamada por referência, as funções recebem o endereço da memória da variável. Portanto, as funções podem alterar o valor armazenado na posição da memória específica. Em outras palavras, o valor da variável. Alterações essas que permanecem após a função terminar. Para usar a chamada por referência, seu programa precisa usar ponteiros. Por ora, tudo o que precisamos saber é que um ponteiro armazena um endereço de memória. Tá? Então, o ponteiro é o endereço. Assim como uma variável armazena um valor, o módulo 8 é dedicado totalmente à explicação de ponteiros, que a gente vai chegar lá ainda. A gente está no módulo 4 ainda.
e suas aplicações em C++, incluindo o funcionamento de uma chamada de função por referência. Biblioteca de execução. Muitas vezes, uma função criada para um determinado programa atende às necessidades de um segundo programa. A capacidade de reutilizar as funções em mais de um programa pode poupar um tempo considerável de programação e teste. Para isto, é só copiar a função de um para o outro programa. A linguagem C++ possui uma biblioteca padrão com muitas funções úteis previamente implementadas para uso do programador, inclusive incluindo todas as funções da biblioteca padrão de C. A biblioteca padrão se divide em várias bibliotecas ou arquivos menores, divididos pelos tipos de funções de cada um, né, que cada um contém. Por exemplo, a biblioteca CMAT contém a função matemática, tá? Padrão da linguagem C. E a biblioteca string contém funções da biblioteca padrão de C++, que tratam de strings. Para utilizar uma dessas bibliotecas, é preciso avisar ao compilador através da diretiva. Como que eu aviso? Do jeito que está aqui, ó. Hashtag include, que é para incluir, nome da biblioteca. Qual que é o nome da biblioteca que eu vou usar aqui? Então eu abro essa chave aqui, coloco o nome da biblioteca e fecho a chave. O comando hashtag include copia o conteúdo da biblioteca para o programa que estamos compilando. Então, eu não preciso incluir a biblioteca, né, manualmente. Eu não preciso escrever a biblioteca no programa. Eu só digito o comando hashtag include nome da biblioteca, que está aqui em cima, do jeitinho que está aqui em cima aqui, ó. Eu não preciso colocar a biblioteca no programa. Ele busca sozinho lá na biblioteca. Né, ele copia o comando da biblioteca para o programa que estamos compilando, para que as funções pertencentes a ela possam ser utilizadas. Um exemplo, biblioteca de música, biblioteca de número, biblioteca de hexadecimal, de octal, binário, né? Então tem vários tipos de biblioteca. Tá? Algumas das bibliotecas padrão de C e seus cabeçalhos são mostrados abaixo. Funções matemáticas include CMAT. Funções de string include CString. Funções de string do C++ include string, do jeitinho que está aqui, ó. É só esse pedacinho aqui, ó. Funções de I/O, que é de entrada e saída, include CSTDIO. Funções de tempo include ctime, tá? É desse jeito que está aqui. Uma descrição detalhada das funções presentes na biblioteca padrão de C++ não cabe nesta apostila. Tá vendo como que é? Entretanto, muitos livros de websites contêm listas, né, e explicações das funções padrões. Um bom exemplo é esse website que estão vendo aqui, nesse endereço aqui, tá? Né, que contém uma vasta referência sobre vários aspectos da linguagem C. Não deixe de examinar as funções que seu compilador fornece. Muitos compiladores referenciam estas funções internas como biblioteca de execução. A maioria dos compiladores fornece centenas de funções da biblioteca de execução com propósito que vão de abertura e trabalho com arquivos para acessar informações do disco, né, pode ser um disquete, disco rígido, ou do diretório para determinar o tamanho de uma string de caracteres. O diretório pode ser uma pasta, onde estão os arquivos. As 2 ou 3 horas que serão gastas para ler a documentação da biblioteca de execução pouparão muitas horas de programação. Então, ao invés de eu ficar lá 3 horas colocando a biblioteca da programação, incluindo aqui
né, vamos supor, essa linha aqui, ó, include cTime, que é o tempo, em vez de ficar digitando lá o tempo, lá, ó, segundo a segundo, eu incluo a biblioteca, né, que a biblioteca é uma ferramenta. Então, poupa o meu tempo e o programa fica mais leve e menor para mim ter que digitar ele. Beleza? Funções recursivas. O que é isso aqui? Vamos ver. Em C++, as funções podem chamar a si próprias, com exceção à função principal main. Tá? A função main é o chefe da casa. Uma função é recursiva se um comando no corpo da função chama ela mesma. Algumas vezes, ó, chamada de definição circular. Tá? A recursividade é o processo de definição de algo em termos de si mesmo. Exemplos de recursividade. Existe um grande número. Uma maneira de definir um número inteiro sem sinal por meio, né, de recursividade é utilizando-se os dígitos 0, 1, 2, 3 até 9. Mais ou menos outro número inteiro. Por exemplo, o número 15 é o número 7 mais o número 8. Ponto vírgula. 21 é igual a 9 mais 12. E 12 é 9 mais 3. Beleza, pessoal? Então a gente viu aqui algumas das funções recursivas. Para uma linguagem ser recursiva, uma função deve estar apta a chamar a si própria. O exemplo clássico de recursividade é mostrado na função fatorial recursivo, abre e fecha parênteses, que calcula o fatorial de um número inteiro. O fatorial de um número n, que pode ser vários números, é o produto de todos os números inteiros entre 1 e n. Por exemplo, o fatorial de 3 é 1, vezes 2, vezes 3, ou 6. E aqui embaixo a gente tem um exemplo do programa que vai fazer esse fatorial, essa função fatorial. Então eu vou vir aqui, digitar include IOString, aí eu digito de novo cstdio, que é a entrada e saída de valor, usem namespace std, do jeitinho que está aqui, tá, pessoal? Não pode mudar, a não ser que eu mude o tipo de programação ou outro tipo de valor. Use gned long fatorial recursivo, tá vendo? Int n, aqui eu já abri uma chave, tá? E ela vai fechar aqui, ó. Uso tudo isso daqui que está aqui, ó, tá? Como se fosse o void setup aqui. E aqui embaixo como se fosse o void loop. Int main, tá? Use gned long, tudo isso aqui que está aqui, ó. Digite um número, tá vendo? Digite um número. Aí eu tenho aqui o count, o fatorial de n, que é o número, pode ser qualquer número, tá? Que o n representa n número, tá? Temos aqui o n. System pause, que ele pausa para dar o resultado. E ele vai dar um return aqui, o return que é 0. E fecho chave aqui. Então eu abri uma chave aqui, fechei outra chave aqui. Beleza, pessoal? O vídeo hoje é esse. Próximo vídeo vamos continuar a ler a apostila, que tem bastante página para ler ainda. Beleza? Agradecimento a todos os inscritos. Abraço a todos e fui!